Meu nome é Roberto dos Santos, eu sou professor do curso de História da Universidade Luterana do Brasil, tenho formação de pesquisa em estudos negros e trabalho com estudos negros há aproximadamente 20 anos. E na primeira década do século XXI, a partir do ano 2000 mais ou menos, comecei a me debruçar sobre os estudos de imprensa negra no Brasil, cujo objetivo inicial seria desenvolver um trabalho em termos de formação e doutorado para entender um pouco mais sobre os artefatos culturais que a cultura negra, que os movimentos negros elaboraram em termos da construção de identidades. Nessa atividade, nesse estudo que eu desenvolvo há 20 anos, mas que especificamente estão mais empenhados nos últimos 9 anos, eu acabei entrando em contato com informações sobre a imprensa negra no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre. E no Rio Grande do Sul como um todo, mas especificamente Porto Alegre e Pelotas. Esse tema, que se transforma num tema cativante, que é o tema da imprensa negra, requer algumas informações fundamentais. A primeira delas é esse adjetivo que vem colado ao ser imprensa, né? E que nos estudos sobre história acabam sempre identificando momentos muito específicos de militância, de ação, ou mesmo de compreensão de momentos históricos e políticos específicos. Assim como a imprensa negra, a imprensa operária, a imprensa feminista, que tem um fundamento muito importante para a compreensão sobre ideias focadas em momentos políticos diferenciados. A imprensa negra, nesse caso, se transforma num artefato cultural produzido por negros ou pela comunidade negra e, de certa forma, direcionada para a própria comunidade negra. Digamos que é um perfil negro para um agente negro. No Brasil, nós temos uma discussão bastante intensa sobre quando o uso, a produção desse artefato cultural se transforma numa ação de trânsito e que atravessa a comunidade negra, ou mesmo os outros tipos de imprensa que marcam o início do século, final do século XIX e início do século XX. No Rio de Janeiro existe a reivindicação em termos do primeiro periódico, que está ligado às sociedades dos homens de cor, mas já há alguns anos, em termos de pesquisa, nos remete à compreensão de que o primeiro artefato da cultura em termos de imprensa negra foi O Exemplo, um jornal que teve a sua primeira edição em 1892 e está muito vinculado aos processos do pós-abolição. A imprensa negra, então, nesta fase de final do século XIX, acaba atuando como uma forma de construção de espaços da comunidade negra numa sociedade que não havia pensado como se organizar ao fim da exploração do trabalho escravo. No final do século XIX, em São Paulo, como no Rio de Janeiro e como no Rio Grande do Sul, com O Exemplo, em termos de periódico, acabam sendo bastante significativos. No início do século XX, nós temos algumas ações em São Paulo também, vinculado principalmente à Frente Negra Brasileira, e essas ações acabam sendo interrompidas pelo período ditatorial, pelo período arbitrário, que o governo de Getúlio Vargas imprime ao Brasil após a instalação do Estado Novo em 37 e 38. Após o final do período de Getúlio, volta a imprensa negra idos de 1950, 1940, a ter uma produção interessante. Pelotas tem o jornal A Cruzada, o jornal A Alvorada, que são contemporâneos da década de 50 e se estendem, o caso da Alvorada, até 1963, acabam voltando em atividade e são interrompidas essas atividades com a ditadura militar, que acaba por não aceitar, não entender nenhum tipo de característica específica de ação política que representasse grupos ditos de minoria ou de menor expressão política, como movimentos sociais, operários, negros, feministas, imigrantes, que passam a não ser interessantes para a ditadura. E a imprensa negra volta a ter uma produção de novo interessante, com o processo de abertura política na década de 80, final de 70 e início de 80. É nesta seara, neste universo, em que a minha pesquisa acabou
se localizando com mais interesse. Especificamente com o retorno dos movimentos sociais em questão negra, principalmente vinculados à criação do movimento negro unificado contra a discriminação racial, que se dá através de passeatas e movimentos políticos de rua em todas as capitais brasileiras de importância política, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. Todo esse movimento político em termos do questionamento da discriminação racial, em aspectos institucionais e em aspectos de reivindicação política, acabam redundando em Porto Alegre na criação de um periódico, que é um periódico marca desse movimento em termos da imprensa negra gaúcha, porto-alegrense e gaúcha, que é a criação em 78 da revista Otição. Essa revista Otição, ela tinha um propósito muito interessante, era uma revista de inspiração marxista, ela foi idealizada e articulada por alunos negros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Pontifícia Universidade Católica, alunos de Sociologia, de Letras e de Jornalismo, que pensavam fazer um material de qualidade, uma revista que tivesse uma discussão bastante severa sobre a opressão que o Estado brasileiro exercia sobre etnias, nesse caso o foco central é a etnia negra, mas com uma discussão muito forte, muito pesada sobre uma ação anti-americana. Então, era um discurso anticapitalista, era um discurso antirracismo e bastante ferrenho. Essa revista, organizada por Vera Deise Barcelos, Dilson Navarro, Oliveira Silveira, Ilmo Silva, que eram na época negros da academia, negros, uma elite intelectual negra em formação. Esse jornal essa revista acabou tendo uma periodicidade anual e ela funcionou em 78 e em 79 como revista, e em 1980 foi a experiência do Tição como um jornal tabloide, com o argumento da comunidade negra não ter condições financeiras de arcar com os custos da revista, que custava 10 cruzeiros e representava aproximadamente 1%, 0,5% de um salário mínimo, o que era um valor muito elevado para a comunidade negra da época, da final da década de 70. Então foram três periódicos, foram 3 exemplares e com um conteúdo fantástico. Houve um questionamento geral sobre discussões importantes da questão negra brasileira e gaúcha. Se discutia sobre a necessidade da produção de uma história negra gaúcha que referendasse a ação de sujeitos negros na história do Rio Grande do Sul e automaticamente questionando os princípios que entendiam ser da identidade gaúcha. Se discutia bastante sobre a questão estética do ser negro, principalmente influenciado, e aí uma contradição interessante, influenciada pelo movimento Black Power americano dos anos 60, né, que por sinal estes jovens acadêmicos da década de 70 foram participantes, jovens que então estavam lá com seus 25 a 30 anos, né, mas que lá pelos idos da sua adolescência faziam parte do movimento Black Power e que no caso do Brasil acabou sendo representado pelo movimento Soul e que depois nos anos 80 acaba configurando isso que a gente chama de Black Music, o movimento funk negro dos anos 80 na região porto-alegrense, Grande Porto Alegre e Pelotas, mas que vai também ter reflexos, ter uma repartição no Rio, São Paulo e Belo Horizonte, um pouquinho em Salvador. Então eles têm uma influência muito grande no movimento Black Power dos anos 60, mas eles têm um discurso anti-Estados Unidos, né? Então existe uma preocupação muito grande em termos da estética, afinal de contas quem é negro? Negro é aquele que tem o cabelo que não sofreu química para alisamento, negro é aquele que tem a pele mais escura, negro é aquele que tem um perfil fenotípico
de negros africanos clássicos, como nariz mais largo, como fronte mais proeminente. Então existia um apelo de genética negra para a compreensão de quem era negro nesse país, um país plural, um país multiétnico, como é o caso do Brasil, e principalmente no caso do Rio Grande do Sul, em se tratar de um lugar onde o conceito de identidade está vinculado à vinculação com uma cultura europeia, imigrante, não negra. Então o jornal, o Tição, traz bastante essa discussão e inclui sobre uma violência do Estado sobre o negro. Uma violência que tem no mínimo duas vertentes muito significativas. Uma é a opressão do braço do Estado, a opressão policial do braço do Estado, e a outra grande discussão é sobre a violência dos espaços dos territórios negros que são criados, que são determinados, e nesse espaço sofrendo um processo de controle social através da polícia, dos discursos e dos projetos de lei para esses lugares, que passam a ser territórios negros. E por serem territórios negros, e por serem identificados como tal, são controlados e cerceados. Então o Tição é bastante forte e indignado sobre essa realidade. O Tição tem a última edição, a única edição dos anos 80, que encerra, e de 80 até 82 não se tem no Rio Grande do Sul um outro periódico que tivesse uma sequência interessante. Existem pequenos papéis, pequenas folhas, fanzines, pequenos periódicos que acabam tendo 1, 2, 3 tiragens semanais, mensais, depois eles morrem. Somente em 82 é que uma experiência nova, um modelo diferente de jornal, também um fanzine, né? Entendamos aqui um fanzine como um artefato rápido, né? Barato, rápido, sintético, e que pode ser produzido com rapidez, né? E que implique na possibilidade de ser distribuído com rapidez para quem eu recebo, que ele possa ser lido por várias pessoas ao mesmo tempo, em lugares públicos e coisas assim. Então em 82 essa ação, esse tipo de artefato entra no veículo da imprensa negra através da criação de um jornalzinho, a gente chamava na época, o Folhetim do Zaire, que foi criado em setembro de 82, ao contrário do Tição, que tem toda essa áurea em termos de acadêmicos, pessoas que acabaram depois se formando, viraram sociólogos, jornalistas, etc., professores de português, professores de história. O Folhetim do Zaire não tem essa trajetória. O Folhetim do Zaire nasce organizado pelo mundo carnavalesco. Quem cria o Tição são carnavalescos, são músicos e carnavalescos. Que ao criar o Tição, em um lugar onde criaram, o Folhetim do Zaire foi criado na Rua da Praia, no contexto de um jogo de futebol da Copa de 82, da possibilidade do cruzamento do Brasil e do Camarões como adversários. Ainda existia no imaginário da comunidade negra e da comunidade porto-alegrense, em função da Copa de 74, quando o Brasil jogou com o Zaire, acabou se criando no imaginário a ideia de que onde tinham muitos negros, eles se chamavam de Zaire. Então, mesmo sendo a equipe dos Camarões, ainda assim se falava na Rua da Praia que o Brasil ia jogar com o Zaire. E a partir de uma brincadeira, a partir de uma discussão sobre quem os negros brasileiros deveriam torcer, se para o Camarões, para o Zaire ou para o Brasil, né, acabou saindo, né, a ideia de se criar um periódico, um jornal que brincasse com essas coisas, mas que tivesse por princípio o interesse em falar sobre as questões negras específicas de carnaval, e aí deram o nome de Folhetim do Zaire. O criador do Folhetim do Zaire foi o Moura do Cavaco, o Mourenci Teixeira, uma figura bastante interessante, que tocava em um conjunto de samba, depois um conjunto chamado Satiri Samba, né? E o Moura acabou trazendo em torno dele carnavalescos que tinham por interesse falar sobre as realidades da música, dos guetos gaúchos, do carnaval de Porto Alegre. Mas que aos poucos acabou trazendo outras discussões. No editorial do folhetim tinha uma coisa muito interessante, que era Folhetim do Zaire,
um jornal satírico, erótico, carnavalesco e negro, direcionado para sambistas, músicos e comunidade negra em geral. E esse, em comunidade negra em geral, acabou sendo adicionado no decorrer da construção do jornal. E o que ocorreu com o Folhetim do Zaire foi que, de fato, passou a desenvolver conhecimentos sobre a realidade do carnaval, o cotidiano do carnaval porto-alegrense e gaúcho, mais porto-alegrense, mas acabou trazendo na sua seara figuras importantes do movimento negro, entre elas o Valdemar de Moura Lima, o Pernambuco, que recebeu uma coluna no jornal chamada Rua do Perdão, cujo objetivo da coluna era falar sobre os atos de discriminação racial do Estado porto-alegrense, do Estado gaúcho, sobre os negros da região. O fato mais decantado na coluna do Pernambuco foi o incidente que envolveu na morte de uma figura da comunidade negra chamada Júlio César, e conhecido na imprensa como caso Júlio César, de um rapaz negro que assistia a um assalto de banco, parece que foi, e ele teve um ataque epilético na frente de sua casa, onde ele estava assistindo o episódio, o assalto. Ele caiu atrás do muro, a polícia entendeu que ele era o assaltante e colocou no carro, e ele foi levado como sendo suspeito, porém ele não resistiu à viagem. Ele chegou morto até a delegacia, onde ele ia ser interrogado, e isso gerou uma indignação muito severa, e investigações, foi para júri, e o Pernambuco ficou muito envolvido, muito imbuído, né, em elucidar esse caso, e a coluna do Pernambuco servia para isso também. Mas servia para discutir também quem era o negro. Se lá no Tição existia uma discussão muito grande sobre negro é aquele que tem pele escura, cabelos crespos e coisas assim, o Pernambuco trazia uma discussão nova. Ele dizia: negro é aquele que aprende a ser negro. Não é o tom da pele, não é o cabelo crespo que vai definir ser negro. Negro é uma atitude, negro é uma ação política. Por isso, nós precisamos atuar sobre a comunidade negra para ensinar os negros a serem negros. Não nascem negros a priori, se tornam negros. E então o Pernambuco teve uma coluna no Folhetim do Zaire que foi de 84 até o centenário da abolição da escravatura, que foi 88, onde ele desenvolveu essa coluna, né? Além da coluna do Pernambuco, tinham colunas que eram direcionadas à conduta da comunidade negra, quando tinha alguém preso, quando tinha alguém que era acusado de corrupção, quando tinha confusões em torno das escolas de samba que implicavam na imagem pública de um negro conhecido. O Folhetim do Zaire tinha sempre um ponto de vista, uma posição muito marcada. Discussões sobre o que da comunidade negra, o que de negro poderia participar do carnaval. O Folhetim do Zaire também tinha uma discussão muito precisa. Então o Folhetim do Zaire tem esse efeito de ser um jornal que aparentemente implicava num jornal de um segmento cultural, no caso do carnaval. Ele acabou estendendo a sua área de interesse e acabou se transformando num jornal carnavalesco e da comunidade negra e do movimento negro, de certa maneira, também. Um exemplo dessa preocupação do folhetim, desse caminho que o Folhetim do Zaire toma, está relacionado a um movimento que o Moura vai ser simpático, né? E que o Pernambuco é uma figura também significativa, que é a ideia do jornal Folhetim do Zaire apoiar todos os candidatos negros, independente dos partidos. Isso é uma ação muito interessante, é uma ação do jornal, que inicialmente foi criticada, mas que na prática trazia a ideia da necessidade de compreender que isso que era a comunidade negra precisava construir elos de ligação. Então acaba o Folhetim do Zaire tendo uma ação política suprapartidária. E isso é um fenômeno em termos de política gaúcha brasileira dos anos 80, e se nós pensarmos aí, nós temos um momento muito frágil da política, que vai redundar na eleição depois de Fernando Collor de Mello, que ocorre em 89, então tem toda uma discussão que está amadurecendo nesse sentido. Então o folhetim tem esse peso significativo.
Um ponto importante do folhetim, que deve ser destacado, ele ser um jornal, ao contrário da Tição, gratuito, um jornal que inicialmente transitava pela Rua da Praia, um jornal que era mimeografado em 82, normalmente se conseguiam as matrizes gratuitamente, se passavam nas escolas, né, que a gente tinha conhecimento para conseguir se mimeografar, as folhas eram cedidas pelos leitores, depois o jornal passou a ser xerocado, né, copiado, fotocopiado, também feito de pedaços de trechos datilografados, tipo um mosaico, e depois, assim, nos idos de 89 e 90, ele passou a ser impresso em gráfica. O jornal, como não era pago, ele vivia de doações. Pequenos anúncios, né, de bares e lojas e escolas de samba, mas era muito de doação dos leitores. Cada leitor recebia um jornal e, se achava legal, ele ia até o xerox ali da Zenha e deixava ali em dinheiro a quantidade de cópias. Não se dava dinheiro para eles, se dava um crédito. Então tu chegava lá, eu mesmo fiz isso, né, de chegar lá e deixar R$5 de cópia. Né? Estou deixando R$5 na conta do folhetim. E o folhetim, então, ele era distribuído pelo grupo do Moura, que dava em torno de 4, 5 pessoas que atuavam na criação do folhetim, mas sempre o Moura na cabeçando desse processo, e depois ele era distribuído mão a mão. Né? Ele era distribuído por um princípio muito interessante. Né? O Moura e o Jorge Ramos, o Moura, Medina, Pernambuco mesmo, saíam pela Rua da Praia. Esse jornal sempre era lançado na Rua da Praia, sexta-feira, um ponto historicamente reconhecido como um ponto de encontro da comunidade negra em Porto Alegre. E ele saía de mão em mão, olhava para a pessoa e, se entendesse que a pessoa era negra, pelos critérios que ele cria, que a pessoa que entregava criava, então recebia o jornal. E a pessoa que recebesse o jornal tinha o compromisso de não jogar esse jornal no chão, ler e passar para os outros. Esse gesto, essa ação do folhetim, na minha pesquisa em especial, foi quase uma catástrofe. Porque eu não encontrava nenhum exemplar em lugar nenhum. E as pessoas realmente guardavam em casa. Eu fui salvo por um militante do movimento negro, histórico do Porto Alegre, o professor Oliveira Silveira, um dos articuladores do Tição, uma pessoa que faleceu esse ano, 2009, em janeiro de 2009, e ele, por si só, era um arquivo ambulante e guardava de tudo. E ele tinha 50 exemplares do jornal Folhetim do Zaire entre 1982 e 1988. Fora os exemplares que depois seguiram, já que o Folhetim do Zaire pode ser considerado, em termos, com certeza, da imprensa gaúcha, o periódico com maior longevidade. Ele foi criado em setembro de 82 e ele existe até hoje. Né? Então ele tem muitos anos de existência. Então o folhetim tem esse aspecto bastante importante, né, em termos de contribuição da imprensa gaúcha, da imprensa negra gaúcha. É importante lembrar que existem outros periódicos, né? Eu estou comentando sobre o folhetim, em função de ser o folhetim, o Tição que eu trabalhei, mas hoje nós temos um jornal em Porto Alegre circulando, ele não tem a periodicidade regular, que é o Cazumba, que é um grupo mais recente, mais novo em termos da militância negra, não que sejam pessoas mais novas necessariamente, mas na ação da imprensa negra são mais novos. Temos em Brasília um jornal que já está com 10 anos, que chama Iroim, em Urubá quer dizer notícia. É um jornal muito bem articulado, muito bem elaborado. Nós temos um periódico que funciona em forma de revista em São Paulo, editado por mulheres negras vinculadas à religião de matriz africana. Então, hoje nós temos ações menores, mas mais significativas em cada ponto. E temos também uma quantidade muito grande, aí dá para se discutir se isso é imprensa negra ou não, mas temos uma quantidade bastante grande de sites, blogs, que são ligados à discussão negra. Nesta relação de blogs de sites, nós temos uma revista, que é a Firma Online, que é um jornal online que tem por objetivo postar artigos e notícias que sejam significantes sobre a questão negra no Brasil e no mundo.
Então hoje nós podemos dizer que a imprensa negra, esses periódicos atuam como artefatos culturais, e esses artefatos culturais acabaram existindo no processo da formação da identidade do negro do local, como a imprensa negra porto-alegrense, constituição da identidade dos negros em Porto Alegre e na região metropolitana.